Alô galera, bom dia. Bem-vindo ao site avagaminha.com.br. A gente vai começar a trabalhar hoje física. Eu sou o professor Zeca, beleza? Galera, física é uma matéria interessante demais, né? O que vem a ser física? Física é uma ciência que tenta explicar tudo o que acontece na natureza. O homem tenta observar a natureza, recriá-la em um laboratório, tenta criar um modelo que explique como que ela funciona. E obviamente, né, a grande intenção do homem é usar a natureza ao nosso favor, nos fornecer energia, conforto, lazer e, algumas vezes, armas. Beleza? É por causa da física, né, que a gente tem hoje em dia um computador, e também é por causa da física que existem as bombas nucleares. Beleza? Zeca quer dizer que a física nem sempre é boa. Na verdade, a ciência é boa ou ruim, dependendo de quem a faz e de quem financia os seus estudos. Uma coisa é fato, né? A ciência não é neutra. Ela é sempre influenciada por pessoas. Com relação à física, o que a gente vai estudar hoje são as grandezas físicas. Galera, essa é fácil. Grandezas físicas é simplesmente tudo aquilo que dá de medir. E na verdade é o objeto de estudo da física. Beleza? Como assim, Zeca? Dá para medir? Por exemplo, dá de medir tua altura? Dá, não dá? 1,60 m, 1,70 m, não é verdade? Dá de medir velocidade? Tá? Dá de medir temperatura? Dá de medir comprimento? Dá de medir força? Tudo isso dá de medir, né? Mas dá de medir saudade? Não dá não, né? Capaz de até falar assim, tô com muita saudade. Mas nunca vai dizer assim, eu tô com uma saudade de 1412,45. É ou não é? Para ser grandeza física, tem que ser uma medida quantitativa. Zeca, eu não entendi isso. Qual a diferença de uma medida quantitativa e qualitativa? Uma medida qualitativa é aquela que tu põe uma qualidade. Tô com muita saudade, pouca saudade. É uma qualidade só. Beleza? Quantitativa tem um número. Tô com uma saudade de 10, 20, 40, 50. Para ser grandeza física, a medida tem que ser quantitativa e não qualitativa. Beleza? Por que algumas grandezas a gente pode medir, outras não? Né? Cara, porque para medir uma grandeza, é necessário sempre um número mais a respectiva unidade. Zeca, o que vem a ser unidade? Unidade, galera, aqui é um padrão de comparação. É o que a gente usa para comparar o objeto ou aquilo que está medindo e fornecer um valor. Por exemplo, o cara pegou uma barrinha de ferro, beleza? E falou assim, isso aqui é 1 metro, ok? E mediu a altura do Zeca e viu que a altura do Zeca era 1,8 vezes maior do que essa barra de ferro. Então o Zeca tinha 1,8 metros, 1,80 m. O cara pegou uma bolinha e falou assim, essa bolinha aqui é 1 kg. Daí mediu a massa do Zeca e viu que o Zeca tinha uma massa 100 vezes a da bolinha. Então a massa do Zeca é 100 kg. Tá gordinho, Zeca? Para, não ri aí, 100 kg. Tudo bem? Então a gente precisa de um padrão de comparação para fazer uma medida. Então só é grandeza física, na verdade, o que tem unidade. O que a gente pode medir. Por que não dá de medir saudade? Porque não tem unidade. Não existe um padrão de comparação. Com relação à unidade ainda, a gente trabalha em física normalmente com um negócio chamado de Sistema Internacional de Unidades, ou MKS. Que papo é esse, Zeca? Cara, antigamente, normalmente cada reino fazia o seu sistema de unidade baseado no rei. O tamanho do dedo do rei, do pé do rei, da mão do rei, o peso do rei, beleza? E para fazer comércio era um inferno, né? Um tinha um braço de 1 metro, outro tinha um braço de meio metro. Daí um comprava 10 braços do outro reino de tecido. Quando chegava lá, ao invés de 10, tinha 5. Beleza? Cada um usava um padrão diferente de unidades. Então os caras resolveram unificar, né? Mais ou menos no século XVIII, eles resolveram adotar um padrão mundial, onde todos os países poderiam fazer comércio, certo? Utilizando o mesmo sistema de unidades. Esse sistema, ele é chamado hoje em dia de MKS. E tem aqui algumas unidades fundamentais dele.
Unidade de comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, tem mais duas que a gente não vai falar hoje. Unidade de comprimento no sistema internacional é metro, representado pela letra M minúscula. Galera, pelo amor de Deus, ó, nunca MTRS, metros, nunca. Se é para escrever isso, escreve metro de uma vez, né? Representar metro, ó, é só M minúsculo. Unidade de massa, quilograma. KG. K minúsculo, G minúsculo. Unidade de tempo no sistema internacional de unidade, segundo. Por isso que o sistema é chamado também de MKS, ó, metro, quilograma e segundo. Unidade de corrente elétrica, que vocês vão ver um pouco mais tarde, ampere. Temperatura, que também vão ver mais tarde, Kelvin. Certo? Tem mais duas, que é de quantidade de matéria, que é mol, e de intensidade luminosa, que é candela, ou candela. Ok? Todas as outras unidades são derivadas dessas. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 5, né? Mais duas. Existem 7 unidades fundamentais. E todo o resto é derivado dessas 7. Certo? Então o sistema internacional é um sistema que deveria ter sido adotado por todos os países. Será que todo país adota? Nem todos, né? Tem os americanos que não adotam. Outros países ali da Grã-Bretanha que não adotam. Certo? Continuam com aquelas unidades esquisitas, né? Fahrenheit, que mais? Jardas, polegadas, onças para medir massa. Será que eu preciso saber isso? Ao meu ver, não, né? Beleza? Os caras não sabem qual é a capital do Brasil, para que eu vou saber o sistema de unidade deles? Bacana a gente saber, ó, a que a gente usa, que deveria ser adotado em todos os países. Até porque, ó, mesmo quando os Estados Unidos exporta, ele tem que se adaptar ao sistema internacional de unidades. Claro que, né, existem algumas pequenas variações no dia a dia. Por exemplo, ó, apesar do sistema internacional ser metro, quilograma e segundo, normalmente o velocímetro do carro aparece a velocidade em quê? Boa, quilômetros por hora. Certo? Porque é mais fácil a gente entender, né? O carro fala assim, o carro está a 100 metros por segundo. E aí, isso é rápido ou devagar? Tudo bem que com o tempo a gente se acostumaria, né? Mas ter essa percepção é difícil, né? Pô, a 100 metros por segundo, quanto tempo eu vou levar para andar 80 quilômetros? Então é mais fácil, ó, o cara utilizar a unidade em quilômetros por hora para velocidade, devido às distâncias que a gente percorre e o tempo que a gente gasta. 100 metros por segundo seria 360 quilômetros por hora. É rápido, né? Beleza? A gente vai ver daqui a pouco como é que a gente faz essa conta. Mas por enquanto, calma. Cara, vamos dar uma analisada primeiro, ó, nas unidades de comprimento. Quais são as unidades mais importantes para a gente conhecer? Certo? E como transformar essas unidades. Galera, aqui, ó. Primeira unidade que a gente vai ver é a unidade de comprimento, que no sistema internacional já falei, né? A unidade é metros. Vamos dar uma olhadinha, ó. Quais são as transformações mínimas que a gente tem que conhecer? A gente tem que saber, ó, como é que a gente passa de centímetro para metro. Ó, 1 metro vai ter quantos centímetros? A gente tem que saber, ó, como é que se passa de milímetro para metro. 1 metro vai ter quantos milímetros? E tem que saber como é que se passa de quilômetro para metro. 1 quilômetro, ó, vai ter quantos metros? Galera, aqui, ó, eu trouxe para vocês dar uma olhadinha aqui, ó, uma trena em que eu tenho aqui 1 metro, beleza? Aqui aparece, ó, opa, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Essa divisão menor aqui que aparece na trena, ó, é que vai me dar a divisão em centímetros. Então, metro, se a gente olhar, ó, vai ter 100 centímetros. E esse centímetro, ó, se der uma olhadinha na tua régua, é dividido em espacinhos menores, que vai me dar a divisão em milímetros. 1 metro vai ter 100 centímetros, e cada centímetro vai ser dividido em 10 partes, que vai me dar 1 milímetro. Então o metro vai ter 10 vezes 100, 1000 milímetros. Então vamos anotar aqui, né? 1 metro tem 100 centímetros, e 1 metro tem 1000 milímetros. Então é tranquilo pra gente, né? Sempre que a gente quiser transformar de metro para centímetro, é fácil, né? É só a gente multiplicar por 100. Mas o interessante é saber o contrário.
Como é que se transforma de centímetro para metro? Galera, se tu sabe que um metro tem 100 centímetros, que de metro para centímetro tu multiplica por 100, é porque de centímetro para metro vai fazer o quê? Boa, dividir por 100. Certo? Se tu sabes que um metro tem 1000 milímetros, que de metro para milímetro tu multiplica por 1000, como assim, Zeca? Por exemplo, se um metro tem 1000 milímetros, 2 metros tem 2000 milímetros. 3 metros, 3000 milímetros, é só multiplicar por 1000. De milímetro para metro vai fazer o quê? Boa! Dividir por 1000. Certo? Então, se o cara souber esses dois aqui, ele já mata um bocado de coisa. E esse último aí, Zeca, quilômetros para metro. Galera, 1 quilômetro tem quantos metros? Essa tem que saber, né? Quantos? 1000. Boa. 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, sempre que eu quiser passar de quilômetro para metro, eu vou multiplicar por 1000 de quilômetro para metro. 1 quilômetro é mais do que 1 metro. Agora, se eu quiser passar de metro para quilômetro, opa, eu vou ter que fazer o quê? Dividir por 1000. Certo? Anota aí no teu caderno esse esqueminha, para poder fazer os exercícios depois. Esse esqueminha é importante demais. Claro que, se o cara é fera em potência de 10, tu és fera nisso? Não? Porra, se liga. Ó. Potência de 10 é um negócio que tu tem que dominar bem. Certo? Vai ter uma aula de potenciação do Daniel que tu tem que assistir. O último videozinho é só sobre potência de 10. Porque essas letrinhas aqui, ó, esse C de centi, esse M de mili e esse K de quilo, eles representam, na verdade, uma potência de 10. Se o cara sabe isso, ó, fica muito fácil. Quer ver? Ó? Vamos botar aqui, ó, mili, tá? Ele é, na verdade, 10 na menos 3. Centi, ele é, na verdade, 10 na menos 2. E quilo, ele é, na verdade, 10 na 3. Então, se o cara domina a potência de 10, olha só como é que fica fácil isso, né? Dominando potência de 10, ó, ele quer transformar 412 centímetros em metros. Cara, centímetro para metro tem que fazer o quê? Dividir por 100, né? Mas se ele dominar o esquema de potência 10, ele pode lembrar o seguinte, ó. É só no lugar do C, ele botar 10 na menos 2. Então fica assim, ó. 412 vezes 10 na menos 2. Certo? Se tu não sabe isso, assiste a aula, tá? Se o expoente é negativo, para ele sumir, a vírgula tem que andar para a esquerda. Aqui não é menos 2, então para esse menos 2 sumir, a vírgula tem que andar 1, 2 casas para a esquerda. Então isso aqui, ó, se ele andar 2 casas, né? Aqui atrás do 1, aqui atrás do 4. É 4,12 metros. Isso some a potência de 10. Certo? Se eu quiser transformar de quilômetro para metro, tipo assim, ó, 0,412 quilômetros em metros. O cara sabe, né? De quilômetro para metro é só multiplicar por 1000, mas ele pode usar o esqueminha da potência de 10 ali, olha só. K de quilo é, na verdade, 10 na 3. Então isso aqui é 0,412 vezes 10 na 3. Quando o expoente é negativo, ó, desse 10, para ele sumir, a vírgula aqui do número anda para a esquerda. Quando o expoente é positivo, para ele sumir, a vírgula anda para a direita. Como ele é 10 na 3, né, a vírgula vai ter que andar 3 casas. Ó. Uma, está aqui atrás do zero, né? 1, 2, 3. Isso aqui vai dar, então, ó, 412 metros. Beleza? Sim? É legal, né? Mas você tem que saber potência de 10 para isso. Se não, fica lá multiplicando por 100, dividido por 100, multiplicando por 1000, dividido por 1000, o que eu acho que dá um pouco mais de trabalho. E sabe o que é legal de saber potência de 10 direito? Ele também facilita a tua vida no cálculo de área e de volume. Quer ver? Ó, vou te mostrar. Galera, ó, talvez o professor ainda não esteja falando sobre área e volume. Se não tiver, ó, pula essa partezinha, tá? Mas estiver falando, ó, como é que é o esquema da área. Para calcular a área de um quadrado, de um retângulo, né?
A gente multiplica lado vezes lado, lembra? Se eu fizer aqui pegar um quadradinho de 1 metro por 1 metro, ó, e calcular a área dele, eu vou fazer 1 metro vezes 1 metro. 1 vezes 1 dá 1, e metro vezes metro dá metro ao quadrado. Entendeu isso? Não? Quanto que é 2 vezes 2? Não é 2 ao quadrado, que é 4? 3 vezes 3, não é 3 ao quadrado, que é 9? Beleza? Então, metro vezes metro é metro ao quadrado. Então, no sistema internacional, ó, a unidade de área é metro quadrado. Primeiro esquema, volume. Ó. O cara tem aqui um cubo. Esse cubo aqui ó, tem todos os lados de 1 metro. Certo? Como é que se calcula o volume de um cubo? É lado vezes lado vezes lado. Vai ser 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Beleza? Metro vezes metro dá metro ao cubo. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, esse cubo aqui ó, teria um volume de 1 metro cúbico. A unidade de volume no sistema internacional seria metro cúbico. Certo? Agora, algumas transformações de unidade. Como é que se transforma de um para o outro? Por exemplo, ó, tem uma pessoa que pede o seguinte: eu quero transformar 2 centímetros quadrado para metro quadrado. Como é que a gente faz essa transformação? Galera, ó, no lugar do centi, o cara vai colocar 10 a menos quanto? 2. Então fica 2 vezes, só cuidado, é centímetro ao quadrado, ó, tudo isso aqui está ao quadrado, vezes 10 a menos 2 ao quadrado, metro quadrado. Cara, quando eu faço isso aqui, ó, pega uma potência de 10 e eleva ao quadrado, a gente mantém a base e multiplica os expoentes, lembra? Então isso aqui vai ser 2 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. Certo? É uma coisa aqui, ó, se você falar assim, ó, opa, ó, quanto que é 1000 centímetros cúbicos em metros cúbicos? Vamos lá, vamos lá? Galera, deixa o 1000 ali, ó. Deixa o 1000. Pega o Czinho. O Czinho é 10 a menos quanto? 10 a menos 2, né? 10 a menos 2. Só que esse 10 a menos 2 agora está sendo elevado ao cubo. Então isso daqui vai dar, ó, 1000 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos. Certo? Para ficar um número mais bonito, tá? Sempre que a gente escreve isso daqui, ó, alguns alunos vão ver, outros não, por enquanto, existe um negócio de notação científica. A gente deixa só uma casinha na frente da vírgula. Então, a vírgula pode andar aqui, ó, 1, 2, 3 casas para a esquerda. Se a vírgula andar 3 casas para a esquerda, a gente vai aumentando esse expoente, ó. Ele que era menos 6, fica menos 5 lembra, é maior do que menos 6, depois menos 4, depois menos 3. Então isso aqui também pode ser escrito dessa maneira, ó. 1 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Zé, que se eu quiser sumir com a potência de 10, a vírgula tem que andar 3 casas para a esquerda, então vai ficar 0,001 metros cúbicos. Agora olha só, né? Se o teu professor ainda não falou sobre área e volume, esquece essa parte por enquanto, tá? Volta para ela quando for necessário. Eu nem botei exercício sobre essa parte. É só para ver, ó, como saber o que é o centi 10 na menos 2 pode facilitar a nossa vida. Certo? Beleza? Ah, uma coisa que pode aparecer aí, ó, é o seguinte, que 1 metro cúbico tem 1000 litros. É igual a 1000 litros. Zé, como é que eu vou descobrir isso? Isso aqui, ó, tu teria que decorar, não tem jeito. Como que eles descobriram isso? Eles pegaram uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro, é um cubinho de 1 metro cúbico, e encheram de água. E viram que nessa caixa cabia 1000 litros. Beleza? Quer fazer experiência? Faz uma caixinha aí. Pega uma caixinha e tal. Se tu fizer uma caixinha de 10 centímetros por 10 por 10, tu vai ver que nessa caixinha cabe exatamente 1 litro. Certo? E essa caixinha vai ter 0,001 metros cúbicos. 1 milésimo de metro cúbico, que dá 1 litro. Tudo bem? Vamos fazer uns exercícios aqui sobre unidade de comprimento? Olha só.